A maçonaria tem como deus Gadu, o grande arquiteto do universo. Também Baphomet, um deus bode, pois eles se declaram bodes. Veja bem esta foto que eu tirei de uma faixa que estava em frente a uma escolinha para criança. Essa escola é da maçonaria. A faixa diz assim: vem aí o primeiro Bode Folia 2015. Organização, Lojas Maçônicas e Samaritanos. Tirei esta foto dia 18 de fevereiro de 2015. Veja que eles chamam o carnaval deles de Bode Folia. Agora eu pergunto a vocês, são ou não são bodes? Lembrem-se que Jesus disse que em sua direita vão ficar as ovelhas e na esquerda os bodes. Tá tudo se cumprindo, irmãos amados. Aqui vai uma pequena lista de algumas mações famosas aqui do Brasil. Álvaro Dias, político. Antônio Carlos Magalhães, político. Antônio Palocci, também que é político. Barão de Mauá, político industrial. Barão do Rio Branco, diplomata. Benjamin Constante, o pai da República. Castro Alves, poeta. Ciro Gomes, também político. Duque de Caxias, que é o patrono do Exército. Ernesto Geisel, que foi presidente. Fábio Júnior, o cantor. Fernando Collor, também que foi presidente. Fernando Henrique Cardoso, também que foi presidente. Floriano Peixoto, também que foi presidente. Francisco Cuoco, ator. Frei Caneca, da Igreja Católica, que foi revolucionário. Genival Lacerda, cantor. Geraldo Alckmin, também político. Gilberto Kassab, político. Giliardi, o cantor. Jânio Quadros, também que foi presidente do Brasil. João Batista Figueiredo, outro que foi presidente do Brasil. José Bonifácio, o patriarca da independência. José de Alicá, escritor. José do Patrocínio, abolicionista. José Serra, também político. José Wilker, o finado ator. Lindomar Castilho, cantor. Luiz Gonzaga, o rei do Baião, também era maçom. Machado de Assis, escritor. Manuel de Nóbrega, que começou a Praça é Nossa, lembram? Mário Covas, político. Michel Temer, o presidente. Milton Gonçalves, o ator. Nereu Ramos, também foi presidente. Oscarito, o ator cômico lá. Padre Antônio Feijó, regente do Império, padre. Paulo Maluf, também político. Pixinguinha, músico e compositor. Renan Calheiros, político. Roberto de Carvalho, músico, marido da Rita Lee. Roberto Jefferson, político. Roberto Marinho, dono da Rede Globo, maçom também, Roberto Marinho, o canal do Capiroto. Manuel Deodoro da Fonseca, esse foi o proclamador da República, maçom também. Dom Pedro I, quem não lembra de Dom Pedro I, maçom. Rui Barbosa. Tiradentes, o herói da Inconfidência. Vinícius de Moraes, poeta e compositor. Silas Malafaia, ou Silas Malacheia também, é maçom da Igreja Assembleia de Deus. Edir Macedo, pastor da Universal no Reino de Deus, também é maçom. Essa pesquisa foi realizada por Sebastião Wagner Pereira Alves. Ele é venerável mestre da loja maçônica Mestre Chico Abílio, número 4246, Oriente das Fronteiras, Piauí, confederada ao GOB. O maçom mais famoso do Brasil foi Rui Barbosa. Ele foi colocado como ministro da Fazenda em 1890 para coletar e queimar todos os documentos de 388 anos de holocausto dos negros e índios do Brasil, tentando ocultar esses 388 anos de eugenia, matar negros, índios, deficientes físicos, etc., para criar uma raça de super-homens chamada a raça ariana, exatamente como fez o maçom Adolf Hitler 50 anos mais tarde, matando os judeus. Muitos rituais são feitos na maçonaria, inclusive quando é sepultado o maçom. No símbolo do caixão maçônico há um ramo de acácia no alto. Na cerimônia fúnebre maçônica, os maçons dão voltas em torno do caixão, tomando do caixão um ramo de acácia, levando-o ao nariz e depois colocado no caixão de volta. A mesma coisa era feita dentro do templo, com os sacerdotes levitas maçons. Isto está em Ezequiel capítulo 8, versículo 17. Deus fala claramente que eles levavam o ramo ao nariz, trazendo assim a ira de Deus. O ramo de acácia simbolizava uma falsificação pagã da vida eterna. Deus ficou enfurecido. Seu precioso plano de salvação estava sendo suplantado por um plano satânico. Os maçons cometem o mesmo pecado hoje. Entretanto, sua cegueira espiritual e sua ignorância da Bíblia os impedem de ver essa terrível verdade. O pastor Stephanie Saad, que era grau 33 da maçonaria, depois de ter se arrependido, deu uma entrevista denúncia ao Dr. Pedrosa em sua residência. O mesmo acusa vários líderes religiosos que fazem parte da maçonaria. Veja alguns nomes: Edir Macedo, bispo fundador e dono da Igreja Universal do Reino de Deus. Bispo
Rodrigues, político da Igreja Universal, pediu demissão por envolvimento no Mensalão. Silas Malafaia, pastor da Assembleia de Deus da Penha, Rio de Janeiro. José Wellington Bezerra da Costa, pastor presidente da Convenção Gerais das Assembleias de Deus no Brasil. Manuel Ferreira, juiz e pastor das Assembleias de Deus de Madureira, Rio de Janeiro. Isaías de Souza Maciel, pastor e dono da Rádio Boas Novas, Rio de Janeiro. Abné, pastor da Assembleia de Deus de Madureira. Túlio Barros, pastor da Assembleia de Deus de São Cristóvão. Nemuel Klesser, pastor da Assembleia de Deus do Rio de Janeiro. Miguel Ângelo, apóstolo da Igreja Cristo Vive, Rio de Janeiro. Caio Fábio, o famoso Caio Fábio, ex-pastor da Igreja Presbiteriana, Rio de Janeiro também. Guilhermino Cunha, ex-pastor da Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro. Nilson do Amaral Fanini, ex-pastor da Primeira Igreja Batista de Niterói e ex-presidente da Aliança Batista Mundial. Fausto Aguiar de Vasconcelos, ex-pastor da Primeira Igreja Batista Rio e ex-presidente das Convenções Batista Brasileira e Carioca. Reside agora nos Estados Unidos e é um dos líderes da Apostata e Ecumênica Aliança Batista Mundial. Paulo César Brito, pastor fundador da Maranata no Rio de Janeiro. Francisco Silva, político e dono da Rádio do Garotinho, Rádio Melodia, Rio de Janeiro. Harold de Oliveira, político e dono da Rádio El Shaddai e MK Publicitar, lembram? Ele é pai da Marina. Albert Brizola, político e radialista, ex-marido de Marina de Oliveira. Bispo de Macedo Bezerra, mostra lá o pastor doutor Fausto Aguiar Vasconcelos, mostra o presidente da Convenção Geral das Assembleias de Deus, José Wellington Bezerra da Costa, mostra a dinastia Malafaia. O Bispo Edir Macedo, o Bispo Edir Macedo é maçom. Vocês podem ver que uma vez que ele foi maçom, nunca mais a TV Globo bateu nele. Nunca mais bateu nele. Caio Fábio foi aluno, porque a maçonaria abandonou. Bispo Rodrigues, o representante do Legislativo Federal em Brasília, é maçom. Né? Pô, mas na Assembleia de Deus tem maçom? Pô, o presidente da Convenção é maçom, José Wellington Bezerra da Costa. Quero ver esses homens na minha cara falar que não são nada. Eu vou deixar o link dos vídeos dessa denúncia para vocês na descrição. E para vocês que pensam que isso tudo é mentira, aqui na minha cidade morreu recentemente um pastor, que inclusive ele foi meu professor no primário. E eu conhecia. Ele era pastor da Igreja Presbiteriana e também maçom. Aqui todos sabiam porque ele mesmo não escondia que ele era maçom. Quem não conhece o pastor Cláudio Duarte, o chamado pastor mais engraçado do Brasil, que faz do púlpito da igreja um picadeiro? Eu falei, não, eu estudo, eu leio. Muitos compartilham seus vídeos sobre família, suas cômicas pregações. Agora veja essa chamada de TV que está passando nas afiliadas da Rede Globo, o canal do Capiroto, em Vitória, capital do Espírito Santo. Meus veneráveis irmãos, a nossa CMSB está de vento em popa. Muito trabalho. Dia 4 de julho, abertura logo após coquetel gratuito. Dia 5 de julho, palestra para aprendiz, companheiro e mestre. Dia 5 de julho, palestra com o pastor Cláudio Duarte, gratuito. Os convites serão distribuídos a partir do dia 20. E olha aqui ele tentando se explicar. Eu fui convidado para dar uma palestra para a família, a uma comunidade maçônica. Eu não sou maçom, eu não tenho pretensões de ser maçom. Irmãos, tomem muito cuidado. Lembre-se que o juramento dos maçons é sempre falar que não é maçom. A maçonaria, para quem não é evangélico, não há nenhum problema. Não há nenhum problema. Uma organização seríssima, mas não serve. Para nós, isso aí, uma organização séria, e tem gente do mais alto nível da sociedade brasileira. Eu não sou maçom e ponto final. Mesmo que ele não fosse maçom, o que é que o pastor Cláudio Duarte poderia fazer lá? Pregar a palavra de Deus? Vocês acham que os maçons não conhecem a Bíblia? Um homem de Deus não se mistura com essas coisas, sabendo que lá eles menosprezam nosso Salvador, que não adoram ao Filho de Deus. Eu falo isso para os que creem em Deus. Os ateus eu respeito como amados irmãos. Se um dia Deus quiser converter o coração de um ateu, aí ninguém poderá impedir, nem mesmo o diabo. Mas os maçons sabem da existência de Deus e de seu Filho, mesmo assim procuram o ocultismo, coisa que Deus abomina. Pois Jesus disse, eis que preguei abertamente nos templos, e nada fiz em oculto. Você vê as caravelas com a cruz dos templários, dos maçons, a mesma cruz que Hitler foi usar 400, 500 anos depois. Jesus Cristo não tem nenhum valor dentro de loja. Inclusive,
A loja maçônica, no seu grau 32, ela diz que Jesus Cristo, Moisés, Maomé, Buda, todos são iguais. Jesus Cristo não é Deus para a maçonaria. A Ku Klux Klan é outra sociedade secreta criada. Disseram que não tinha metodista. Um dos líderes mundiais, eu estou aqui, dos maçons famosos, é metodista, e um dos metodistas participou da fundação da Ku Klux Klan e foi condenado a uns 3 ou 4 anos. O pastor, estou com as fotos todas aqui, posso mostrar. Edgar Ray Killen. He sido masón 24 años en los altos grados. El plan de la masonería quiere derrumbar la moral divina, el orden divino. El plan de la masonería pertenece a la ciudad del príncipe del mundo, Satanás. Na maçonaria, Jesus é apenas um sábio, igual a Maomé, Buda, Sócrates, Aristóteles, Albert Einstein, entre outros. Jesus não é o Filho de Deus e nem ao menos deve ser adorado. Lá o que é adorado é o sol, a lua, dentre outros símbolos satânicos, como a cabala. Os maçons também cultuam Hermes Trismegisto. Esse aí é o pai dos deuses, é o primeiro, é o pai da ciência, da matemática e da magia. Depois vocês vão no Google e pesquisem por Hermes Trismegisto e vocês vão ver que o negócio é sério e diabólico. Toda loja maçônica tem um estandarte que a representa. Aqui está escrito abreviado, né? Triângulo maçônico Hermes Trismegisto 367, e existe toda uma amálgama de símbolos. Porque a Bíblia fala que o diabo se transforma até em anjo de luz para enganar os homens. E ele, para ser adorado como um deus, pela inveja que ele tem do Criador, se transforma em vários deuses, como Krishna, Zeus, Ra, Horus, Hermes, Baal, Mitra, Moloque e por aí vai. Mas sempre é ele que está por trás de tudo. E hoje ele está cada vez mais forte nas igrejas, porque o povo não tem conhecimento da verdade e só procura prosperidade, cura, shows, dança, ser cantor e ser famoso dentro da igreja. E muitos pastores se perdem procurando glória dentro da maçonaria. E todos esquecem do fundamento que é Cristo Jesus. Esse sim pode dar aquilo que a alma almeja, a salvação e a vida eterna. É, galera, interessante, o inimigo está dentro das igrejas com força total. Mas assim como Jesus falou naquela parábola dizendo que o inimigo plantou o joio no meio da plantação de trigo, mas vai chegar o dia da colheita e o trigo será jogado no celeiro e o joio no fogo eterno. E para terminar, deixa um salmo que Jesus mencionou. Jesus lhes disse: vocês nunca leram isto nas escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isto vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Isto está em Salmos 118, 22 e Mateus 21, 42. Os maçons, que traduzido significa construtores, rejeitaram a pedra angular que é Jesus. Em vez deles levantarem suas lojas firmadas na rocha chamada Cristo, fizeram o contrário, o rejeitaram e colocaram Lúcifer no lugar.